Por isso que ficar falando, batendo na tecla de que é um problema de comunicação, é lateral, é superficial, é raso, é quase preguiçoso, porque não é um problema de comunicação, é um problema, sim, de falta de rumo. O governo não tem rumo. Qual é o rumo? Você tem hoje uma crise de credibilidade junto ao governo federal. Então as pessoas, elas olham, elas não acreditam. A pesquisa Quest de hoje, a pesquisa Genial Quest de hoje, reforça uma tese que vai, na minha opinião, ficando cada vez mais verdadeira. A população não come PIB. Felipe, esses números, eles são importantes e, dentro do governo, alarmantes. Olá, polêmicos! Tudo bem? A Quaest sempre foi um instituto de pesquisa mais miguxo do regime lulista. Tanto que o diretor vive lá na Rede Janjo tentando passar um pano pro Lula e ajudar as luletes. E ontem saiu a primeira pesquisa depois de todas essas crises que aconteceram no governo nos últimos 10 dias. E se a coisa tá feia nessa pesquisa divulgada, imagine como tá nas que eles não divulgam. Foi o Pix, fala em validade dos alimentos, intervenção, inflação. O que mais teve no governo foram crises. Mas o que pegou mal mesmo, foi o fato do brasileiro ainda não ter a picanha. E é isso que a pesquisa da Quest mostra. E apesar de todas as outras crises, o que tá pegando no governo é trocar laranja por tangue não é uma boa ideia. Então o preço internacional está tão caro quanto aqui. O que é que se pode fazer? Mudar a fruta que a gente vai consumir. Em vez da laranja, outra fruta. Então, porque não adianta você baixar a alíquota porque não tem produto lá fora para colocar aqui dentro. Perceberam isso? Não adianta você baixar a alíquota. É o governo do amor aos impostos. E outra coisa, né? Que escolha de fruta mais específica, laranja. Será que o ministro é tão chegado assim numa laranja? E esse é um momento histórico pro Janjo, pois pela primeira vez em 3 mandatos, a reprovação ultrapassou a aprovação. Inclusive na época do mensalão, petrolão e tudo aquilo. Para vocês verem que o que realmente pega é não ter o churrasquinho no fim de semana. Alguém precisa bater na porta ali naquele gabinete assim um pouquinho mais para a direita do 3º andar do Palácio do Planalto e informar para o presidente Lula de que o que matou o governo Biden foi a inflação. A situação tá tão dramática que até a Lulete Andréa Sadi teve que jogar água no chope do governo e dizer que o problema não é bem a comunicação. Acho que tem um dado interessante que a pesquisa, na verdade, ela reflete uma realidade do governo. Hoje, conversando com essas fontes, falando assim, Sadi, a pesquisa está só refletindo o que está acontecendo, né? A gente sabe, falta coordenação, falta gestão. Por isso que ficar falando, batendo na tecla de que é um problema de comunicação, é lateral, é superficial, é raso, é quase preguiçoso, porque não é um problema de comunicação, é um problema, sim, de falta de rumo. O governo não tem rumo. Qual é o rumo? Você fala da manchete, é isso. Qual é a bandeira? Qual é a marca? Porque as políticas que o PT, Lula 1 e Lula 2, os governos entregaram, a sociedade já entende como políticas de Estado. O Lula 3, qual é a bandeira? O que tem a mais para oferecer? Isso eu posso ajudar. A grande marca do governo é os impostos. E com algumas pitadas de censura. Agora, presta atenção no que o miguxo do Lula, diretor da Quaest, que sempre ajudou todos os anos o PT, deu um alerta vermelho para os números que ele divulgou ontem. Sadi, há 3 fatores que ajudam a compreender essa queda tão acentuada na aprovação de um mês para o outro, que é muito rápido, né? Primeiro, a gente tem que pensar nos fatores políticos. Segundo, o fator econômico. E, por último, o que a gente vem debatendo já há algum tempo, os problemas de comunicação. Então, eu vou dividir minha análise em 3 fases. A primeira delas, a gente vai abrir essa pesquisa, vamos dissecar, vamos aprofundar essa pesquisa para entender cada um desses elementos. Começando pelo político, né? O que a pesquisa está nos mostrando, Sadi? O governo ainda não conseguiu dar um rumo claro e definido do que se propôs a fazer. A pergunta da política é: qual é a agenda desse governo? Impostos. O que a gente já sabe é que em 2022 o Lula vence a eleição juntando uma coalizão de forças políticas muito diferentes, muito heterogêneas, né?
Mas o que elas tinham em comum? A rejeição ao Bolsonaro. É isso que os unia. Só que hoje, os liberais sociais e a classe D e E que votaram no Lula em 2022 estão divergindo basicamente sobre os temas econômicos. E essa divergência está gerando um atrito no governo sobre como distribuir o orçamento. Ou seja, há uma discussão política que precisa ser feita, porque o governo, nesse momento, está refém de defender uma agenda progressista, de reconstrução de políticas públicas num Brasil conservador, num povo que cada vez mais acha que o Estado não consegue atender suas demandas, né? Vou pedir à produção para colocar um gráfico que mostra isso muito claramente, Sadi. Quando a gente pergunta para os brasileiros, o Brasil está indo na direção certa ou errada? Olha o que acontece. O governo lá em junho de 23, a maioria achava que o Brasil ia na direção certa. Agora, 50%. A maioria acha que o Brasil está indo na direção errada. Contra 39% que acham que o Brasil está indo na direção certa. Ou seja, há um desencontro entre as expectativas produzidas pelo governo e aquilo que as pessoas esperam, e por isso há um problema político de achar que o país não vai, portanto, na direção certa. Pois é, o governo tá tirando dos pobres para dar para os ricos que ajudaram ele a voltar para a presidência, que é diferente de ganhar uma eleição, né, Dirceu? Esse é o problema político, Sadi. Agora eu quero falar do econômico, né? Qual é o problema econômico? Embora os macroindicadores sejam muito positivos, a pesquisa Quest de hoje, a pesquisa Genial Quest de hoje, reforça uma tese que vai, na minha opinião, ficando cada vez mais verdadeira. A população não come PIB. Então, não basta ter um PIB positivo, não basta ter desemprego baixo, se a renda não é suficiente para produzir bem-estar. E aí a principal questão aqui é alimentos, que a pesquisa Genial Quest também detecta. Eu vou pedir à produção para colocar o próximo gráfico. Não é de hoje que a população está dizendo nas pesquisas que os alimentos estão mais caros, né? Olha essa comparação. Em outubro de 24, já tinha 65% dizendo que os alimentos do supermercado no último mês tinham subido de preço. Em dezembro, foi para 78% e agora 83% afirmam que os preços de alimentos subiram no último mês. Ou seja, Sadi, não é a comunicação que resolve isso. Você também tem um problema político e econômico de como resolver esse tema, que é um tema das pessoas. E para concluir, passar a bola de volta para o estúdio, na pesquisa a gente perguntou para as pessoas, as soluções dadas pelo governo até aqui são soluções que resolvem o problema? Então a gente especulou, por exemplo, a questão da mudança na alteração da validade dos alimentos. E olha o que a gente descobriu. Eu vou pedir o último gráfico dessa rodada para mostrar para a nossa audiência. 63% dos brasileiros são contra qualquer mudança no sistema de validade dos alimentos. Ou seja, o governo estava na semana passada conversando, propondo uma ação que vai de encontro à grande parte da população. Só 22% concordam com essa medida. Para colocar isso tudo junto, quando a política e a economia não se coordenam, o resultado é desaprovação. Falar que o problema é o Janjo gastando desenfreadamente, você não fala não, né? Tá vendo como a Quaest é miguxa do Janjo? Mas a dona Sadi não para por aí. Igual a Topera Lima semana passada implorando pro Janjo fazer alguma coisa. Agora ela tenta avisar desesperadamente o governo que ninguém tá acreditando nas mentiras deles. Mas será mesmo? Você perguntou pra véia do disjuntor aí se é crime não acreditar no que o governo fala? Você tem hoje uma crise de credibilidade junto ao governo federal. Então as pessoas, elas olham, elas não acreditam no que eles estão dizendo, ou às vezes acreditam até demais que aquilo pode ser que aquilo aconteça. Por exemplo, uma medida como essa da mudança da validade dos alimentos, que foi comentada, foi uma sugestão de setores... Supermercado. De supermercado. O governo precisou vir rapidamente... publicamente, Felipe, dizer que não tinha nada a ver com aquilo, mas nem considerou, nem discutiu, porque não tem essa gordura para queimar. Porque tem uma crise de credibilidade hoje dominando o governo. Um comunista corrupto, condenado em 3 instâncias, com sede de vingança, tá sem credibilidade. Felipe, esses números, eles são importantes e dentro do governo, alarmantes. A avaliação que eu colhi junto a aliados do presidente Lula e principalmente, se puder voltar aqui, o número, Otávio, que eu considero...
especialmente preocupante é o número de 83%, a preocupação com a inflação dos alimentos. Porque isso não é de hoje, a gente fala isso aqui o tempo todo. O governo, quando a gente diz, tem um problema de comunicação, como eles avaliam, tem um problema de comunicação? Também. É um problema político que o governo Lula vive hoje. Olha lá, 83%, como as pessoas estão vendo o preço dos alimentos nos mercados no último mês. Por que isso é importante? Porque toda vez que você vai conversar com alguém no governo e fala, mas os números da economia eles estão bons. Sei, mas as pessoas não estão sentindo isso na hora de pagar a conta no supermercado. Como você diz aqui o tempo todo, Otávio, é mais supermercado e menos mercado. Números alarmantes. Gostei disso. Será que chegou a hora de irmos às ruas de novo? Eu admito que eu tô morrendo de saudade de gritar: Lula, ladrão, seu lugar é na prisão. Bora? O deputado Nicolas Ferreira sugeriu dia 16 de março. E se for rolar mesmo, contem comigo pra chutar a bunda velha com fraldão geriátrico do Janjo lá do Planalto. Mas e você? Tá começando a se empolgar de tirar o corrupto assim como eu? Ou acha que o STF pode acabar com a nossa brincadeira? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal e deixa seu like e compartilha com o máximo de pessoas que você puder para que eu possa continuar trazendo conteúdos divertidos, engraçados e interessantes. Até amanhã e